pirulito verde. Irmãos, essa imagem que está ali, ela é uma imagem que nós colocamos em alguns ônibus da cidade desde o dia 5 de agosto. É uma forma da gente fazer uma propaganda do nosso site. Tem ali o logotipo da igreja, a marca, né? E essa pergunta aí: Deus pode criar uma pedra tão grande que Ele mesmo não possa movê-la? A pessoa vê aquilo ali, fica curiosa, né? E está embaixo ali então a resposta no site batistareformada.com.br. Ano passado, quando nós pregamos no Salmo 139, nós respondemos a pergunta e falamos sobre isso. Se você não se lembra, pode ir lá no site dar uma olhadinha que você vai ter acesso novamente a essa resposta. Obrigado, querida. Pode desligar aí. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 1. Estou vendo ali a presença do JR, da Marcela. Sejam bem-vindos. Me lembra o nome aí do herdeiro? Samuel, isso aí. Sejam bem-vindos. Romanos 1. Apenas o verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Vamos orar. Senhor, dá-nos o entendimento da Tua palavra, a correta interpretação. Fala, Deus, aos nossos corações e abençoa-nos, ó Deus, em tudo que vamos ter o privilégio de ouvir nesta hora. Nós assim oramos e pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Durante o tempo em que um camarada chamado Pol Pot, ele, talvez você não conheça, não saiba muito de história, mas há um tempo atrás ele liderou uma revolução muito grande no Camboja. E de forma que muitos habitantes daquele país foram aprisionados, perderam a sua liberdade, foram mortos, ameaçados das mais diversas maneiras. E durante esse período, um cambodjano convertido ao cristianismo, que era mantido num campo de concentração, ele relata que, mesmo naquelas péssimas condições de vida, mesmo diante de tanto sofrimento, diante de tantas ameaças, mesmo diante de um cenário completamente terrível de se viver, ele resolveu separar um tempo diário para estar com Deus. Mesmo estando preso, mesmo estando debaixo de ameaça, ele disse: eu vou separar um tempo para estar com Deus. E ele disse assim: mais que a falta de comida, mais que a tortura, senti a falta de não ter tempo para me encontrar com meu Deus. Os guardas estavam gritando o tempo todo, forçando-nos a trabalhar, trabalhar e trabalhar. E aí então, nessa busca por encontrar um tempo para estar com Deus, ele percebeu que os guardas, eles tinham certa dificuldade de encontrar alguém para limpar as fossas dos campos de concentração.
Então ele se ofereceu para aquela infeliz e mal cheirosa e nojenta tarefa. E aí ele diz assim: ninguém nunca me interrompia ali no meio das fossas. E eu podia executar aquele trabalho tranquilamente. Mesmo naqueles buracos fedorentos, eu podia olhar para cima, contemplar o céu azul, louvar a Deus por ter sobrevivido por mais um dia. Ali eu tinha comunhão com Deus sem ser interrompido. Ali eu podia orar pelos meus amigos e parentes que sofriam e que me cercavam. Aqueles momentos, no meio daqueles buracos fedorentos, tornaram-se para mim períodos gloriosos de encontros com Deus. Quando nós abordamos o pecado do orgulho, tempos atrás, alguns meses atrás, e nós vimos que o pecado do orgulho, ele é o pior e o mais predominante dos pecados. Nessa série de mensagens que nós temos pregado sobre os pecados, sobre depravação total, nós vimos que o orgulho, ele é o pior e o mais predominante dos pecados. Ele é a fonte ou o componente primordial de todos os demais pecados. Naquela ocasião eu falei que Tomás de Aquino, ele nem considerava o orgulho na sua lista de pecados capitais, porque ele entendia que o orgulho, ele era o pai de todos. Era um pecado assim, mega capital, acima dos demais. No entanto, há quem diga que o pecado pai de todos, mega capital, não é o orgulho. É um pecado chamado ou denominado de impiedade. E é sobre ele que eu quero falar hoje à noite. E ao término da mensagem, talvez você entenda aquilo que Calvino uma vez falou, e eu já citei aqui em algumas ocasiões, que nós, seres humanos, somos uma máquina de produzir pecados. Talvez você se depare com esse pensamento e, ao refletir, chegue à conclusão: não, eu não concordo com Calvino, porque eu peco, eu tenho muitos pecados, mas produzir pecado o tempo inteiro, eu acho que não é bem assim. Vamos ver se não é bem assim. Todos nós, sem exceção, somos extremamente culpados desse pecado de impiedade. Todos nós somos ímpios, muito ímpios. Talvez você pense assim: mas espera aí, como assim eu sou ímpio? Porque eu não sou ateu, eu não sou perverso, eu faço parte da igreja, eu não cometo aqueles pecados escabrosos. Ímpios são aquelas pessoas que são um poço de iniquidade. Gente como Hitler, Mussolini, aquele estuprador que passou na televisão essa semana. Eu, ímpio? Como assim? Impiedade e perversidade, que é o que você pode ter em mente quando se fala de Hitler, de Mussolini ou do estuprador, perversidade. Impiedade e perversidade não são a mesma coisa. Alguém pode ser cheio de escrúpulos, uma pessoa respeitável, ter uma boa moral e mesmo assim ser um ímpio. No texto que nós lemos aqui de Romanos 1, Paulo faz essa distinção entre impiedade e perversidade. Paulo diz: a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens.
Perversidade é aquilo que nós praticamos contra o próximo. Que Paulo, no desenvolvimento aqui do texto, ele vai chamar de injustiça. E impiedade é aquilo que nós praticamos não contra o próximo, mas contra Deus. Uma análise aqui mais apurada e detalhada do texto de Romanos 1 nos mostra que para o apóstolo Paulo, impiedade é toda violação da lei de Deus. Que lei seria esta? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles foram entregues ao homem ali através de Moisés em 2 tábuas. Naquela primeira tábua que continha ali que contém os 4 primeiros mandamentos, esses 4 primeiros mandamentos, eles fazem referência à relação do homem com Deus. Por exemplo, os 4 primeiros: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e o 4º que é: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, os mandamentos dessa primeira tábua, que se referem ao relacionamento do homem com Deus, nos mostram como que nós, criaturas, devemos nos relacionar com o Criador. E toda vez que nós infringimos esses mandamentos, toda vez que nós não praticamos essas ordens, nós estamos pecando. Por exemplo, talvez a melhor definição do contrário de impiedade ou de piedade, nós encontramos nas palavras de Jesus, quando ele disse assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a sua força e de todo o seu entendimento. Então, o que se espera de nós, seres humanos, é que amemos a Deus com todo o nosso ser, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. E não amá-lo nessa intensidade é pecado, chamado por Paulo de impiedade. Qualquer transgressão da primeira tábua entra nessa categoria de impiedade. Por quê? Porque nós não estamos honrando ao nosso Deus como deveríamos. É o que Paulo vai desenvolver aqui no texto de Romanos 1. Ou seja, impiedade é aquele estilo de vida, é aquela filosofia de vida que não leva Deus em consideração. O ímpio é aquele que vive sem pensar, ou que pensa muito pouco na vontade de Deus e na glória de Deus. Então, uma pessoa, ela pode ser decente, viver de uma forma decente e ser muito ímpia. Por quê? Porque Deus é irrelevante no seu dia a dia. O mundo está repleto de pessoas com as seguintes características: educadas, simpáticas, caridosas. Eu tenho lá vizinhos extremamente educados, extremamente simpáticos, mas terrivelmente ímpios. Por quê? Porque Deus está longe dos seus pensamentos. Já outras pessoas até se relacionam com Deus. Não, pastor, me relaciono com Deus. Domingo, separo 3-4 horas do meu domingo para estar na igreja, orando, cantando, ouvindo a palavra de Deus. E segunda-feira, amanhã, 8h30 da manhã, você vai estar fazendo o quê? Amanhã,
15 para as 3 da tarde, você vai estar fazendo o quê? Pensa aí. Terça-feira, 10h30 da manhã, você vai estar fazendo o quê? 8h30 da noite. Os homens deviam estar na reunião, né? Não sei o que vocês vão fazer. Que isso, pastor? Pega leve. Eu oro todos os dias. Antes de sair de casa, eu leio a minha Bíblia e leio aquele livrinho do Spurgeon, de devocional. E é do Spurgeon. Não é nem do Max Lucado, é do Spurgeon. Eu leio meu livrinho. Não saio de casa antes da leitura bíblica do livrinho e de orar. Eu pergunto, e no restante do dia? Onde é que Deus fica nos seus afazeres, nas suas conversas, nos seus negócios? Será que existe espaço para Deus nas nossas rotinas, nos nossos almoços, enquanto estamos dirigindo, nas nossas consultas? Onde está Deus? Gente, a verdade, a pura verdade, é que grande parte do nosso dia nós vivemos como se Deus não existisse. Temos aquele momentinho a sós com Deus, agora estamos liberados para viver da forma que a gente quiser. A gente vive o nosso dia inteiro sem falar com Deus. Nós passamos o dia inteiro, horas e horas do nosso dia, como se Deus não existisse. A verdade é que nós somos muito parecidos com o nosso vizinho, gentil, decente, educado, mas que não pensa em Deus, não conversa com Deus, não pergunta a Deus o que eu devo fazer diante dessa situação que acabou de me acontecer, diante do meu negócio. Nós não falamos com Deus, não pensamos em Deus, não temos a noção de que as coisas que fazemos devem ser para a glória de Deus. Isso é impiedade. O ímpio é aquele que vive como se Deus não existisse. O ímpio é aquele que não convida Deus para fazer parte do todo da sua vida. Quem lê o Novo Testamento, quem tem familiaridade com as escrituras aqui do Novo Testamento, logo consegue perceber que o padrão de vida piedoso proposto pelo Novo Testamento, quem consegue perceber esse padrão de vida extremamente piedoso que o Novo Testamento diz que o Filho de Deus deve ter, e o compara com o estilo de vida do homem moderno, da nossa sociedade nos dias de hoje, percebe como que nós estamos longe, mas muito longe desse padrão de vida que o Novo Testamento nos propõe. Por isso que nós pecamos e pecamos e pecamos e somos uma máquina de pecados. Abra aí, Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versos 13, 14 e 15. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa.
Em vez disso, deverias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então perceba, a condenação de Tiago aqui não é ao fato das pessoas fazerem planos. Não é, Tiago não condena as pessoas terem lá os seus negócios. Isso faz parte da vida, isso é natural. A condenação do apóstolo aqui é que essas pessoas não reconheceram que dependem de Deus para a realização dos seus planos. Não dependem de Deus para o dia de amanhã. Então essa é uma das maneiras da impiedade se manifestar. A gente não inclui Deus nos nossos planos. Nós não prestamos conta a Deus dos nossos atos. Nós não procuramos saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas durante aquele dia. Você chega em casa à noite, chega para o seu cônjuge e diz assim: como foi o seu dia? E você conversa. Quando você não conversa com o seu cônjuge, pode ser que você converse com você mesmo, lembrando das coisas que aconteceram naquele dia. Qual de nós aqui tem o hábito de, antes de deitar, conversar com o Senhor, dizer: Senhor, meu dia foi assim. E o Senhor lembra, porque 2:30 eu falei com o Senhor sobre aquilo. E olha, foi complicado por causa disso, daquilo outro. Ou então: Senhor, que bom, que coisa boa foi o meu dia hoje. Como que o Senhor me abençoou naquilo que eu estava precisando, naquilo que eu pedi ontem ao Senhor. E olha, amanhã eu vou ter problemas para enfrentar, vou ter que resolver essa situação. Qual de nós faz isso? Se você faz, parabéns. Mas o que Tiago nos diz é que a maior parte das pessoas, elas não incluem Deus na sua rotina, no seu dia a dia. Colossenses 1, abra aí. Colossenses 1, versos 9 e 10. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Para Paulo, tudo na vida deveria ser feito na presença de Deus, com o objetivo de agradar a Deus. Olha só o que ele diz no capítulo 3 da mesma carta de Colossenses. Ele está dirigindo as suas palavras aos escravos que eram membros daquela igreja. E olha o que ele diz nos versos 22, 23 e 24. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Metade do que vocês fizerem no dia, não é isso que está escrito aí não, né? Tudo quanto fizerdes, tudo, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor,
é que estais servindo. Paulo está dizendo assim: quando você obedece o seu patrão, na verdade você não está obedecendo a ele, você está obedecendo a Deus, é a Jesus Cristo. E aí então eu pergunto: quantos de nós temos esta consciência de que ao fazer aquilo que fazemos, estamos servindo a Deus? Qual de nós tem essa consciência que antes de estar ganhando dinheiro, eu estou servindo a Deus? Antes de dar aula para aquela turma de 35 alunos que vai me render tantos recursos, eu sei que antes disso eu estou servindo a Deus. Antes de estar indo para o serviço buscar o pão de cada dia para sustentar a minha família, eu entendo que aquilo ali é um serviço ao Senhor. Antes de estar cumprindo ordens do patrão, eu estou servindo ao Senhor. Então, qual de nós que ao sair de casa, amanhã, 8 horas, 7h30, 6 horas, 9 horas da manhã, e se dirigir para o serviço, vai com essa consciência: estou indo para servir ao meu Deus? Qual é o principal objetivo de eu estar me colocando na rua com o meu carro? Vou servir a Deus. Ali no banco, ali na escola, ali no comércio, ali no consultório. Estejam cientes de que a Cristo o Senhor servis. Quando a gente não tem essa consciência, a gente peca por impiedade. É por isso que a gente não inclui o nosso Deus nos nossos afazeres. Não vou pedir para você abrir, porque você conhece esse texto, mas quando Paulo escreve aos crentes de Corinto, ele diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu pergunto: existe alguma ordem contra a impiedade mais clara do que essa aqui? Tudo. Dirija o carro no trânsito para a glória de Deus. Vá no Superbom, no Walmart, no Preço Bom, seja lá em qual supermercado que você for, fazer compras para a glória de Deus. Trabalhar, passear, conversar, caminhar, vai na academia se exercitar para a glória de Deus. Tudo inclui cada atividade do nosso dia, ou façais qualquer outra coisa. Tudo que fizermos tem de ser feito para a glória de Deus. Esse é o padrão de vida piedoso do Novo Testamento. Então você percebe como que você é uma máquina de pecados? Nós temos a consciência de que Por favor. Então quando a gente fala de impiedade, a gente não está falando de comportamento correto vezes comportamento perverso. Quando nós falamos de impiedade, nós estamos falando de Deus, Ele é relevante no meu dia a dia. Deus, Ele é relevante na minha agenda. Eu quero citar 3 exemplos, 3 situações que denunciam como é grande a nossa impiedade. Esses 3 exemplos aqui, eles vão nos mostrar como que nós somos extremamente ímpios. Primeiro, o nosso desejo minguado de nos relacionarmos com Deus. Já mencionei isso rapidamente aqui.
o nosso desejo minguado. E me desculpe se eu vou ter que falar isso aqui.